Queria chamar o pastor Felipe aqui na frente. E vou fazer essa oração por ele, para que o Senhor possa abençoá-lo e que ele traga para a gente a palavra do Senhor. Um privilégio ter você aqui, querido. Deus amado, eu quero te louvar pelo privilégio de poder estar juntos aqui para louvar, para adorar, para engrandecer o teu nome. Hoje é o grande dia, Senhor. É o dia em que o Senhor nos convoca à tua presença. É o dia em que, onde quer que a gente esteja, a gente quer estar na presença santa do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor use o teu servo. Nosso coração está aqui, Senhor Deus, aberto. Nossas mentes estão aqui. Nós te pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo da verdade, nos guie a toda a verdade, para que o teu nome seja exaltado aqui no nosso meio. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, quero dizer da minha alegria, e certamente a alegria também da minha família, de compartilhar com vocês deste momento de culto. Certamente a reunião dos santos ela tem um peso importantíssimo para todos nós, mas eu imagino que quando nós estamos fora do país, e tenho sentido isso um pouquinho, esse tempo se torna ainda mais significativo. Estava ouvindo ali o testemunho de nosso irmão, que veio lá da cidade de Fort Myers. Ele disse que dirigiu hoje cerca de 4 horas para estar aqui nesse momento de comunhão dos santos. Lá no Brasil, dificilmente isso acontece, não é? A gente mora todo mundo pertinho ali da igreja e às vezes nem vai, não é? Mesmo estando todo mundo tão pertinho. Mas quando a gente está longe de casa, parece que a reunião dos santos ganha um peso maior. Talvez seja uma questão de olhos espirituais abertos ou fechados, porque, de fato, nós estamos fora de casa, onde quer que nós estejamos nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Nós estamos longe da nossa casa. E esse momento é um momento em que a gente tem a oportunidade de parar um pouquinho, meditar na palavra do Senhor e lembrar daquelas coisas que dizem respeito ao lugar de onde nós somos, que é a nossa pátria celestial. Quero agradecer ao pastor Samuel pelo convite, pela generosidade de me ceder o púlpito aqui nesta ocasião, e também pelas palavras muito generosas com as quais ele me apresentou. Generosidade é uma marca do pastor Samuel, e eu agradeço também à igreja pela maneira como vocês me receberam e têm recebido também a minha família aqui nesta manhã. E faço isso na esperança de que Deus queira nos abençoar, enquanto nós vamos meditar na bendita palavra do Senhor. Quero convidar vocês a abri-la no Evangelho segundo Marcos. Eu tenho pregado uma série de sermões em Marcos durante todo este ano na minha igreja. Vou pregar 25 sermões, queria pregar 50, mas não posso, porque quero terminar a série dentro de um ano. Então eu estou usando perícopes ou passagens um pouco mais longas, e tenho me esforçado para mostrar à minha igreja a relação entre as perícopes menores dentro dessas passagens mais amplas. Hoje nós vamos lidar com Marcos 1. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, e nós vamos trabalhar com os 20 primeiros versículos. Cada uma dessas divisões aí daria um sermão diferente, certo? Mas nós vamos tentar olhar para a passagem como um todo e ver o papel dela dentro da narrativa de Marcos. Marcos 1, a partir do verso 1 até o verso de número 20. E eu acredito que relembrar alguns fundamentos do Evangelho vai ser muito importante para nós, que experimentamos essa semana difícil por aqui, e estamos com o coração aí, de certa forma, preocupados com a questão das eleições no nosso país, lá no Brasil. Então vamos ler Marcos 1, a partir do verso 1 até o verso 20. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe de maneira silenciosa e receba com fé esta que é a palavra do seu Deus. Ela diz assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, é a tua palavra que está diante de nós. E nós somos incapazes de compreender a tua palavra, sobretudo de fazer isso com o coração, se o Senhor não nos ajudar. Nós queremos te pedir, portanto, sejas tu mesmo o nosso mestre nesta manhã. Toma o nosso coração nas tuas mãos. E com o instrumento da tua palavra, pastoreio, como apenas o Senhor pode fazer. Cuida de nós, enquanto ouvimos a tua voz, deste que fala e dos meus irmãos que ouvem, para que nessa interação entre nós, a voz do Senhor seja ouvida. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já experimentou aquela sensação de estar lidando com alguma coisa que é extremamente importante, sem saber exatamente por quê. Isso acontece comigo algumas vezes. Eu gosto muito do universo do pensamento. E às vezes eu estou lendo um livro ou eu estou assistindo uma palestra, e aí eu tenho aquela sensação de estar ouvindo ou lendo algo que é muito importante, mas não está exatamente claro para mim por que aquilo é tão importante assim. A minha sensação é que em nossos dias muitas pessoas experimentam algo semelhante em relação a Jesus Cristo e ao Evangelho, em relação à fé cristã. As pessoas leem a Bíblia, as pessoas oram, as pessoas frequentam a igreja, elas cantam, elas falam a respeito de Jesus Cristo e elas sentem que existe valor em todas essas coisas. Mas quando elas são questionadas a respeito do que elas estão fazendo, ou mais especificamente do porquê elas estão fazendo todas essas coisas,
nem todas elas conseguem oferecer uma resposta que lhes deixe confortáveis e seguros. Elas sentem que existe algo importante ali, mas elas não sabem explicar exatamente por quê. Afinal de contas, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é esse negócio de Jesus, igreja, Bíblia, culto, cântico? Essa é a pergunta que eu quero responder com vocês nesta manhã, através desses 20 primeiros versículos de Marcos. Uma resposta possível a essa pergunta, talvez a mais simples de todas as respostas, seja a de que todas essas coisas é sobre uma pessoa, sobre Jesus Cristo. Mas eu creio, irmãos, que essa é uma resposta que, embora seja correta e seja a mais simples a essa pergunta, pode e deve ser aprofundada. Afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Por que é que Jesus Cristo é tão importante? O que é que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo? E como é que Jesus Cristo espera que nós respondamos àquilo que ele é e àquilo que ele veio fazer? De certa forma, toda a Escritura foi escrita para isso, certo? Para nos revelar quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer e como nós devemos responder a ele. Mas existem 4 livros na Bíblia que foram escritos de maneira toda especial para isso. São os 4 evangelhos. 4 biografias autorizadas, cada uma delas enfatizando uma característica diferente do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus com o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. É por isso que quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, ele começa com o quê? Com uma genealogia. Porque ele quer ligar a pessoa de Jesus Cristo a Davi e, finalmente, a Abraão, mostrando que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas messiânicas. Lucas escreve principalmente para os gregos, para apresentar Jesus Cristo como o homem perfeito que viveu no poder do Espírito Santo. Daí o constante uso da expressão filho do homem no Evangelho de Lucas. Constantemente ele usa essa expressão. João é o mais geral dos evangelhos. Ele escreve para o mundo todo com o objetivo de apresentar Jesus Cristo como aquele em quem nós devemos crer se nós queremos obter a vida eterna. E Marcos, que é o evangelho com o qual nós vamos lidar nessa manhã, atenção a essa informação, ela é importante, que da perspectiva histórica é o primeiro evangelho a ser escrito. Então, embora a sua Bíblia comece com Mateus, historicamente, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Ele foi escrito para cidadãos romanos, com a finalidade de apresentar Jesus Cristo como o rei que se fez servo e deu a sua vida em resgate por muitos. Uma característica marcante do evangelho de Marcos é a sua dinâmica. Eu não sei se você percebeu durante a leitura, mas há uma palavra que se repete aí algumas vezes, é a palavra imediatamente, ou a palavra logo. Ela está constantemente presente no Evangelho de Marcos, porque Marcos é como um grande filme de ação. Se você gosta de um filme de ação, Marcos vai ser o seu evangelho preferido. Porque Marcos não está tão interessado naquilo que Jesus Cristo diz. Ele está mais interessado naquilo que Jesus Cristo faz. Eu não estou querendo dizer com isso que aquilo que Jesus Cristo diz seja menos importante do que aquilo que Jesus Cristo faz. Tudo é importante e é por isso que nós temos 4 evangelhos. Outros enfatizam o que ele diz, mas Marcos enfatiza aquilo que Jesus Cristo faz. E ao enfatizar as ações de Jesus, Marcos enfatiza como Jesus se relaciona
com um pequeno grupo de homens, preparando esses homens para o exercício do seu ministério. Aqui está uma ideia central, irmãos, do Evangelho de Marcos, que eu acredito nos ajuda a responder à pergunta que nós temos nesta manhã. Afinal, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é esse negócio de cristianismo, de fé cristã, de igreja, de cântico, de visitação, de família? Sobre o que é tudo isso? É sobre seguir a Jesus. Marcos começa o evangelho que tem o seu nome com a dinâmica que lhe é peculiar, apresentando aí o seu tema e o seu personagem de imediato. Se você olhar para o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, você vai ver que já tem um spoiler aí, o personagem e sobre o que é que ele vai falar. Ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Parece uma sentença simples, sem muitas implicações ou grandes implicações para nós, mas isso apenas mostra a distância cultural que existe entre nós e o texto desse evangelho. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa, evangelho é uma palavra que, para nós, tem um significado intrinsecamente religioso. Quando a gente ouve a palavra evangelho, a gente imediatamente liga essa palavra a cristianismo, a Jesus Cristo e à religião. Mas no primeiro século, a palavra evangelho não tinha um significado intrinsecamente religioso. Pelo contrário, ela tinha um significado intrinsecamente social ou político. Naqueles dias, evangelho, que significa notícia que traz alegria, ou boa notícia, era a palavra que era utilizada para se referir a notícias importantes, geralmente relacionadas ao Império Romano, que traziam um impacto significativo sobre a vida das pessoas. Então, quando o exército romano saía para uma batalha e vencia uma guerra, qual era a palavra que se usava para noticiar isso? Evangelho. Quando um imperador resolvia anular um imposto, anular um tributo, qual era a palavra que se usava para isso? Evangelho. Quando um imperador estava chegando em uma cidade, entrando em uma determinada região, qual era a palavra utilizada para isso? Evangelho. Veja o que Marcos faz aqui, irmãos. Ele toma essa palavra com toda essa carga de significado social e político e a utiliza para se referir à chegada de Jesus Cristo. Percebam duas coisas importantes aqui. Primeiro, a natureza apologética dessa declaração. O que Marcos está fazendo aqui é deixar transparecer que aquilo que costumava ser dito a respeito dos imperadores romanos deveria ser dito, na verdade, a respeito de Jesus. O que Marcos está dizendo é que a notícia definidora da vida das pessoas não é a notícia a respeito de Otávio Augusto, Tibério César, Nero, Domiciano, Trump, Biden, Lula ou Bolsonaro. A notícia definidora da vida das pessoas é a notícia a respeito de Jesus Cristo. Essa é uma declaração absolutamente apologética. E agora perceba, em segundo lugar, além da natureza apologética, a natureza completamente contraintuitiva da fé cristã. Esse Jesus, a respeito de quem Marcos diz ser a grande notícia, é o mesmo que cerca de 30 anos antes tinha sido executado pelo Império Romano como um marginal. O Evangelho é a loucura de Deus. Ele não faz muito sentido à luz da sabedoria humana. E é por isso que tornar-se cristão é uma questão de iluminação. É uma questão de chamado e não uma questão de mera inteligência. Embora não haja nada mais inteligente do que tornar-se um cristão. Mas vejam,
Há uma natureza contraintuitiva no Evangelho. Ele é a loucura de Deus, que é, segundo a Escritura, mais sábia do que toda a sabedoria dos homens. Marcos começa então dizendo, olha, é sobre esse Jesus que eu quero falar. E ele nos anuncia basicamente 3 verdades a respeito de Jesus Cristo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. A primeira verdade, claramente apresentada aqui, é que Jesus Cristo é rei. Esta é a primeira verdade. Irmãos, qualquer cidadão romano que lesse os versos 2 a 7 desse evangelho, perceberia que isso era o que Marcos estava dizendo. Por quê? Porque aqui nesses versos, Marcos usa a figura de um cortejo imperial. Naquela época, as estradas, elas não eram estradas como as que são as aqui da Flórida, certo? Essas assim, tranquilas, de você andar de carro, elas não eram assim. As estradas, elas eram acidentadas e eram facilmente sujeitas à degradação. Por isso, sempre que um imperador ia em direção a uma cidade, alguém ia antes desse imperador, com a finalidade de preparar as estradas para que o cortejo imperial pudesse passar. Essa era a figura do arauto. A chegada de um rei era sempre precedida pela chegada de um arauto. O que Marcos faz nos versos 2 a 7? Ele apresenta João Batista como a figura de um arauto que veio para preparar o caminho de Jesus Cristo. Qualquer cidadão romano, lendo esse texto no primeiro século, sabia que Marcos está identificando a chegada de Jesus Cristo com a chegada de um rei. O que ele não saberia, mas que qualquer judeu que lesse o texto saberia de imediato, é que esse era o rei divino, outrora prometido pelo Antigo Testamento. Porque isso fica claro no fato de que as imagens que Marcos usa aqui não são originalmente marcanas. Elas são imagens tiradas do Antigo Testamento. Marcos, na verdade, está citando aqui 2 passagens do Antigo Testamento. A primeira é Isaías capítulo 40, versos 3 a 5, onde nós lemos o seguinte: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Isso é Isaías capítulo 40, versos 3 a 5. E Marcos está tomando isso e aplicando isso à figura de João Batista. E a segunda passagem do Antigo Testamento que Marcos está usando aqui é Malaquias, que no capítulo 3, verso 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E Malaquias termina o seu livro, preste atenção, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele termina com as seguintes palavras: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebeu como é que termina o Antigo Testamento? Lembra da informação que eu disse a você antes? Qual é o primeiro evangelho a ser escrito da perspectiva histórica? Marcos. Então, Marcos é quem inaugura o texto neotestamentário na perspectiva histórica. E como é que ele começa? Exatamente no mesmo lugar onde termina o Antigo Testamento. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, verso 8, diz que ele se vestia com pelos, com um cinto de couro na cintura. E onde é que ele estava quando ele foi tomado pelo Senhor sem conhecer a morte? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 9, diz que ele estava em algum lugar no deserto, depois de ter passado o rio Jordão. Segundo Marcos, onde é que João prega? João prega no deserto, próximo ao rio Jordão.
E como é que ele está vestido? Ele está vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro na cintura. O que Marcos deseja com essas informações aparentemente insignificantes? Mudaria alguma coisa se João tivesse vestido de outro jeito? Parece tão insignificante essas afirmações. O que Marcos está fazendo aqui, irmãos, é conectar diretamente a figura de João Batista com a figura de Elias, que segundo a profecia final do Antigo Testamento, seria ele o precursor do Messias. Eu não estou dizendo que João Batista seja uma reencarnação do profeta Elias. O que eu estou dizendo é que João Batista cumpre o ministério profético que Elias cumpriu e que é usado pelo Antigo Testamento para se referir posteriormente ao precursor do Messias. Então Marcos quer nos dizer, Jesus é rei, e ele não é qualquer rei. Ele é o rei que outrora foi prometido pelo Antigo Testamento. A segunda coisa que Marcos deseja nos ensinar sobre Jesus tem a ver com seu ministério. É que Jesus veio ao mundo para trazer um novo começo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o nome dessa igreja. Ela se chama Igreja Esperança. Isso aqui tem tudo a ver com vocês. Todos nós sabemos que algo está errado com o mundo. Todos nós. E de vez em quando, irmãos, isso fica tão claro que nós, de maneira meio pessimista, dizemos alguma coisa do tipo, eu acho que você já disse isso alguma vez, ou já ouviu alguém dizer, olha, isso aqui não deu certo. A humanidade definitivamente não funcionou. Tem que destruir tudo e fazer de novo. Já ouviu alguém dizer isso alguma vez? Já disse isso alguma vez? Pois nessa introdução, o que Marcos diz que Jesus Cristo veio fazer é exatamente isso. Destruir tudo e fazer nascer tudo de novo. Talvez você esteja se perguntando, onde é que está isso nessas palavras que eu não estou enxergando, pastor? Há algumas sugestões muito significativas aqui. Então, por exemplo, a ideia de 40 dias no deserto. 40 dias no Antigo Testamento sempre esteve ligado a um ciclo, não é? Mas a maior delas está em algo que acontece por ocasião do batismo de Jesus Cristo. Eu não sei se você reparou, mas Marcos narra o batismo de Jesus de maneira muito resumida. Ele usa 3 versículos apenas para isso. E o objetivo dele é muito simples. É destacar a natureza trinitária do batismo de Jesus Cristo. O que Marcos faz ao registrar o batismo de Jesus? Ele quer mostrar a participação de cada uma das 3 pessoas da Trindade e como é que cada uma delas atua nessa ocasião. E agora eu quero que você preste atenção no que Marcos diz que acontece aqui. Ele diz que a segunda pessoa da Trindade, a pessoa do Filho, é o agente que está agindo nesta cena. A primeira pessoa da Trindade fala e a voz dele é ouvida nessa ocasião. E a terceira pessoa da Trindade desce como uma pomba e paira sobre os ombros da segunda pessoa da Trindade. Literariamente, você percebeu qual é o papel das 3 personagens na cena? O pai fala, o filho faz e o Espírito Santo paira. Essas 3 coisas lembram alguma coisa a você? Em que outra cena da Escritura essas 3 coisas acontecem? Gênesis, capítulo 1. Na narrativa da criação. Quando Marcos registra o batismo de Jesus Cristo, ele sugere um paralelo entre esse momento da história e aquele momento da história. Em Gênesis 1, o pai fala, o filho que é a palavra atua, o Espírito Santo desce e a realidade vem à existência. Agora, no batismo de Jesus Cristo, como símbolo de que uma nova realidade está vindo à existência,
o Pai fala, o Filho faz e o Espírito Santo paira como um exemplo daquilo que está para acontecer. Jesus Cristo veio ao mundo com esta finalidade: realizar a obra de restauração da realidade prometida desde Gênesis 3,15. Irmãos, Deus criou a realidade. Nós estragamos a realidade. E desde Gênesis 3, quando nós ouvimos a voz da serpente, a realidade, nós, homem, mulher, a política, a arte, a economia, todas as coisas passaram a ser desenvolvidas com a semente da apostasia. Desde então, Deus prometeu que enviaria alguém que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Eu não tenho tempo de trabalhar com todas as passagens com profundidade, mas a tentação de Jesus logo depois do seu batismo é uma evidência de como é que Jesus Cristo vai realizar o seu ministério esmagando a cabeça de Satanás. Aqui, quando Marcos estabelece esse paralelo, ele está dizendo para nós: está começando. Está chegando a hora de um mundo novo, uma nova natureza, sem furacão, sem grandes tempestades. Uma nova natureza está vindo à existência. Uma nova humanidade, uma nova sociedade, uma nova economia, uma nova política. Quando nós vamos ser governados por um único rei, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Isso é o que nós aguardamos. Uma nova política, uma nova economia, uma nova arte, uma nova sociedade, um novo tudo, debaixo do governo de Jesus Cristo. E é o próprio Senhor Jesus que vai confirmar isso na sua pregação. Marcos vai dizer nos versos 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o que é que Jesus dizia? O tempo está cumprido. Chegou a hora. E o reino de Deus está próximo. Querem participar disso, diz Jesus? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus é rei. Jesus é o rei divino, prometido pelo Antigo Testamento, que veio ao mundo para trazer um novo começo. Mas há uma terceira coisa com a qual eu quero encerrar a minha mensagem nessa manhã. É que Marcos nos mostra que o Jesus que é rei e que está restaurando todas as coisas, torna algumas pessoas participantes do seu projeto desde o começo dele. Jesus nos insere em seu projeto e nos faz participantes ativos dele. A narrativa que Marcos faz do início do ministério de Jesus aqui, irmãos, termina da maneira dinâmica que é peculiar a Marcos, com a apresentação dos primeiros discípulos de Jesus. 2 pares de irmãos, não é? Pedro e André, e Tiago e João. Deixa eu adiantar que, em certo sentido, a relação que esses homens tiveram com Jesus Cristo e a participação deles no projeto de Jesus Cristo foi singular, certo? Tanto é que a igreja, ao longo da história, resolveu separar uma palavra para designar exclusivamente esses homens. Qual é a palavra? Apóstolo, ok? Tem uns aí que se dizem apóstolos hoje, não é? Mas é tudo fake, certo? Tudo fake. Apóstolo são esses aqui que Jesus Cristo chamou e designou para o seu ministério. E quando a igreja separa essa palavra para esses indivíduos, o que ela está dizendo é a relação que eles tiveram com Jesus e a participação deles no ministério de Jesus é singular. Não há participação semelhante em um certo sentido.
Mas em outro sentido, a relação que eles tiveram com Jesus e a participação deles é semelhante à nossa, porque todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. E eu quero, ao final aqui, apenas apontar 3 aspectos da semelhança que existe entre a participação deles e a nossa participação. Então, a primeira semelhança, o primeiro aspecto de semelhança, tem a ver com o modo como nos tornamos parte do projeto de Jesus Cristo. Qual é esse modo? O chamado soberano de Jesus. É assim, se você entrou nesse negócio, que é o negócio de Jesus Cristo Rei transformando todas as coisas, não tem outra porta. Foi pelo chamado soberano de Jesus Cristo. Irmãos, o texto mostra claramente que a iniciativa de se relacionar com aqueles homens foi inteiramente de Jesus Cristo. Não são eles que se interessam por Jesus Cristo inicialmente. É Jesus quem vai ao encontro deles e os chama. E eu quero que você perceba um detalhe. Jesus faz isso soberanamente. Irmãos, o Mar da Galileia era um grande centro comercial naqueles dias. Há um historiador muito famoso na antiguidade chamado Flávio Josefo, que diz que quando os romanos conquistaram Israel, atenção a isso, a frota da indústria pesqueira do Mar da Galileia, que não era de fato um mar, né? Um grande lago de água doce, era composta de cerca de 250 embarcações. Sabe o que isso significa? Significa que havia centenas, talvez milhares de pessoas naquelas águas naquele dia. Mas Jesus se dirigiu para lá para chamar individualmente 4. Pedro, André, Tiago e João. Porque é assim que Jesus Cristo faz. Ele soberanamente escolhe pelo que nós devemos dar graças a Deus de estarmos contados entre esses eleitos, aqueles que Ele deseja. Foi assim com eles e foi assim com cada um de nós. Um dia Jesus Cristo veio em nossa direção e disse: Samuel, Filipe, Daniel. Ele chamou o nosso nome. E quando o nosso nome foi ouvido, porque a boca de Jesus é boca criadora, nós fomos transformados e nascemos de novo. É assim que nós nos tornamos parte do ministério de Jesus. Não é pelos nossos esforços, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, é pela ação soberana dele. Mas há o segundo aspecto de semelhança aqui, que é a radicalidade da resposta exigida de nós pelo chamado de Jesus Cristo. O texto diz que quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, nenhum deles perguntou: fazer o quê? Até quando? Não, o texto diz que imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. O chamado de Jesus exige essa resposta radical. Se você estiver ouvindo a voz de Jesus Cristo hoje, não pergunte fazer o quê. Não pergunte até quando. Deixe o que você está fazendo e siga-o. Porque esta é a única resposta adequada ao chamado de Jesus Cristo. Paulo diz que o amor de Jesus Cristo por nós faz o quê? Nos constrange. Nenhuma resposta é condizente com o chamado daquele que entregou a sua vida por nós, senão a entrega inteira de toda a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é Jesus quem chama. Mas quando a voz de Jesus é ouvida, ele espera uma resposta imediata de nós, que é que não discutamos com ele o que ele está dizendo,
mas que largando o que nós estejamos fazendo, nós possamos colocar os pés na estrada com Ele e rumar em direção ao caminho que Ele está rumando, que passará pela cruz, sim, porque o nosso caminho não é diferente do dele. Aliás, Ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas que tem depois da cruz a coroa na vitória final. Então, o nosso chamado é semelhante na maneira como ele acontece. Ele é semelhante na resposta que é exigida. E, finalmente, ele também é semelhante na finalidade com a qual nós somos incluídos no projeto de Jesus Cristo. Irmãos, vejam quais foram as palavras de ordem pelas quais o chamado soberano de Jesus chegou àqueles 4 discípulos no Mar da Galileia. Foram 2 palavras de ordem, basicamente, certo? A primeira palavra é, venham comigo, ou vinde após mim. E eu quero que você pense um pouco nisso. Considere a natureza do chamado de Jesus. Considere. Não se trata, a princípio, de um chamado para ingressar em uma instituição. Não se trata. Não se trata, a princípio, de um chamado para afirmar um determinado credo. Não se trata, a princípio, de um chamado para cumprir determinadas regras. Atenção, eu estou querendo dizer que essas coisas não sejam importantes? Claro que não. Todas essas coisas são importantes. Estar ligado a uma instituição, afirmar um determinado credo, conhecer determinadas regras e cumpri-las, tudo isso é parte do processo. Mas o chamado essencial de Jesus não é um chamado para nenhuma dessas coisas. O chamado essencial de Jesus é o chamado para segui-lo. Ele é um chamado extremamente pessoal. Trata-se de ter uma relação pessoal com Ele. O que Jesus está dizendo para esses homens é, venham me ouvir. Venham aprender comigo. Venham me imitar. O que eu fizer, vocês fazem também. Venham se tornar parecidos comigo. Esse é o chamado de Jesus Cristo. Primeiro, venham após mim. Um detalhe que eu gosto de enfatizar é que esse verbo aqui, o verbo vir, né? Venham, é um verbo que está no tempo presente na língua grega. E sabe o que isso significa? Significa que esse não é um chamado para alguns momentos da nossa existência. Esse é um chamado para todos os momentos da nossa existência. Eu e você fomos chamados a seguir a Jesus Cristo, não apenas no domingo, quando nós nos reunimos para relembrar a nossa cidadania celestial na companhia dos nossos irmãos. Até porque, irmãos, isso é mole, não é? Seguir a Jesus aqui dentro é fácil. O chamado de Jesus não é para que nós o sigamos apenas aqui. É para que o sigamos 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E qual é a consequência disso? É a segunda palavra de ordem de Jesus. Vinde após mim. O que eu vou fazer de vocês? E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Irmãos, o que Jesus faz aqui é algo magistral, no sentido literal da palavra. Jesus é o mestre por excelência. Quem eram aqueles homens? Pescadores. Eles estavam pescando, estavam profundamente relacionados a essa atividade. E o que Jesus faz? Simplesmente Jesus toma essa atividade com a qual eles estavam acostumados para designar a grandiosidade do chamado deles. Jesus olha para ele e diz, larguem os barcos, larguem as redes. E se vocês acham que vocês estão fazendo algo grande agora, saibam, eu vou fazer com que vocês façam algo infinitamente maior. Vejam, irmãos, de novo, há um sentido no qual essa exigência e promessa possuem uma aplicação mais restrita, certo?
Há um sentido no qual esse chamado aqui tem mais a ver com o chamado do reverendo Samuel e do meu. O de largar as redes, o de deixar os barcos, não é? O de abandonar a profissão da vida regular para se dedicar integralmente ao ministério. Foi isso que Jesus chamou aqueles homens a fazer. Então, há um sentido no qual isso aqui é específico. Nem todos os cristãos são chamados a abandonar o seu trabalho regular para se tornar um pregador do evangelho. Alguns são, outros não são. Mas há outro no qual essa exigência e essa promessa são todo abrangentes. Sabem por quê? Porque pescar gente não é algo que apenas quem se dedica integralmente ao ministério pode fazer. E deixa eu dizer uma coisa solenemente a vocês no final dessa mensagem nessa manhã. Você não precisa ter estudado teologia para ser um pescador de gente. Eu vou dizer mais. Você não precisa nem de um curso de evangelismo e de apologética na igreja para se tornar um pescador de gente. Eu vou além. Você não precisa nem de experiência e anos de vida cristã para se tornar um pescador de gente. Sabe qual é o maior exemplo disso na história de Jesus Cristo e dos evangelhos? É a mulher samaritana. A mulher samaritana é o grande exemplo disso. Ela não precisou de absolutamente nada disso. Depois de ter se encontrado com Jesus Cristo, diz o texto, ela saiu impactada, dizendo às pessoas: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? E não deixa de ser curioso que uma mulher com a vida pregressa dela tenha dito o que ela disse. Venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porque aquilo que ela tinha feito até então não era coisa de contar para as pessoas com alegria, não. Mas ela entendeu que o encontro com Jesus Cristo a transformava de uma vez por todas daquilo que ela nunca tinha sido para aquilo que ela agora haveria de ser. E que aquilo que aconteceu com ela poderia acontecer com todas as outras pessoas que se encontrassem com o mesmo Cristo com quem ela se encontrou. E ela, portanto, saiu dizendo: venham ver, ele é o Cristo. Venham conhecer, ele é o Cristo. Vocês precisam conhecer o homem com quem eu me encontrei. Este é o chamado de todos nós. Irmãos, ninguém em sã consciência pode se encontrar com Jesus, tomar consciência de quem ele é, ser recriado por ele e não desejar que outros experimentem aquilo que ele experimentou. E o que esse texto ensina para nós é que desde que você tenha começado a seguir a Jesus Cristo, esta é a única condição. Você está seguindo a Jesus. Então você pode se tornar um instrumento por meio do qual outras pessoas haverão de conhecê-lo. Porque o que Jesus disse foi isso, que a única condição para que alguém se torne um pescador de gente é colocar os pés na estrada com ele. Afinal, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é esse negócio de Bíblia, oração, igreja, fé? É sobre o Rei Divino que veio para recriar a realidade corrompida a partir da rebeldia humana, a começar pela vida de pessoas que, tendo ouvido o seu chamado, se tornam incondicionalmente seus seguidores e são feitos por ele instrumentos da redenção de outras pessoas. Meu desejo, irmãos, é que nesse dia em que nós olhamos para o passado e enxergamos tempos difíceis, olhamos para o futuro de maneira atemorizada, nós nos lembremos das simples verdades do Evangelho que podem calar o nosso coração, acalmar o nosso coração e nos dar segurança para continuar a viver. E a minha oração por essa igreja, que se chama Esperança, é que a esperança de vocês
não lhes deixe esperando com que os peixes caiam na rede por conta própria. Pelo contrário, que vocês façam aquilo que Jesus Cristo disse que esses homens tinham que fazer e saiam a pescar. Tem muita gente aí que precisa conhecer o Salvador que vocês um dia conheceram. Que Deus os abençoe. Amém.